Bom dia, queridos irmãos, boa quarta-feira. Vamos então para o nosso devocional em família de hoje. E, só relembrando, ele é uma continuação do devocional da semana passada, onde nós estávamos respondendo à pergunta do que significa estar sob a boa mão do Senhor, na visão de Esdras, dentro do livro de Esdras. Então, se você não assistiu ao primeiro devocional, que a gente iniciou essa conversa, você pode então acessá-lo através desse cardzinho que está aparecendo aqui agora no vídeo. Clica aí nesse ícone, nessa tarja, e você vai poder então assistir ao primeiro devocional. E vamos então ao nosso segundo episódio, concluindo a nossa intrigante pergunta. Muito bem, nós vimos então no primeiro episódio desse devocional 3 passagens onde essa expressão, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras ou sobre o povo, ela acontece. A primeira foi no versículo 6 do capítulo 7, onde a gente vê que Esdras era um sacerdote, um escriba, né? Escriba é alguém que conhece a lei de Deus, que estuda a lei de Deus e que comunica ela ao povo. E foi isso que Esdras fez. A primeira ocorrência, então, dessa expressão está ligada ao fato de Esdras ser alguém que testemunha, anuncia a palavra de Deus às pessoas. E ele faz isso na corte real. E o rei dá ouvidos àquilo que Esdras está falando e atende aos pedidos de Esdras para que Deus seja adorado, cultuado no templo novamente, como ele prescreveu na lei de Moisés, naquele tempo ainda no tabernáculo, né? Mas que os sacrifícios e holocaustos fossem restabelecidos no templo ou no local onde Deus havia escolhido para a sua habitação, para a sua manifestação. Então, essa é a primeira ocorrência dessa expressão. A segunda ocorrência vem justamente decorrente dessa atitude generosa do rei. Esdras percebe que por trás dessa ação está o agir soberano de Deus. Deus havia determinado 70 anos de exílio para o povo. E esse tempo estava chegando ao final, conforme havia sido profetizado no passado. Então Esdras está vendo aí o cumprimento da palavra de Deus e ele está entendendo que Deus está agindo com essa circunstância. É muito interessante observar o que a palavra de Deus nos fala sobre, simultaneamente, o agir soberano de Deus na história, fazendo com que toda a sua palavra se cumpra, e fala também desse convite do Senhor, desse impulsionar, sensibilizar os seus servos a agirem conforme a sua vontade, responderem positivamente ao Senhor. E é isso que Esdras faz. Esdras, então, se enche de coragem para largar tudo ali na região da Babilônia onde ele vivia, no Império Assírio, e seguir viagem até aquela cidade arrasada, aquele templo que ainda não estava em pleno funcionamento, em Jerusalém. Ele então poderia ter negado isso, ter falado para si mesmo, não, agora que meu ministério de escriba deu certo aqui na corte real, eu anunciei a palavra de Deus e eles deram ouvido, não, eu tenho que ficar aqui. Não, Esdras entende, é comigo que o Senhor está falando, é para voltar. Então Esdras se alinha à vontade de Deus para voltar, para fazer aquilo que Deus quer, a boa mão do Senhor. Aqui nessa ocorrência está ligada a essa atitude de alinhamento de Esdras à vontade de Deus para a sua vida. Esdras, então, propõe um retorno aos líderes de Israel, convida, então, parte do povo, ou o povo, né, para voltar. Boa parte do povo atende a esse convite de Esdras para que voltem. E então a terceira ocorrência dessa expressão, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras, a gente vê acontecendo quando Esdras então está para partir, executando o seu plano de volta. Ele percebe então que não tem levita no meio do povo. Ele então para a execução do seu plano, ele não dá seguimento, sem antes ter a certeza de que ele tem todos os recursos, tudo aquilo que é necessário para que de fato o culto ao Senhor, o sacerdócio seja novamente retomado no templo, para que Deus seja adorado conforme ele prescreveu na lei mosaica. Esdras, então, está mostrando para nós que ele está ligado
àquilo que é a vontade de Deus, de forma clara, em obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Esdras nos mostra o seu zelo e a sua obediência à palavra de Deus. Esdras não fala assim, eu já fiz um convite para todo mundo de forma geral, os levitas, se não quiserem acompanhar, que não acompanhem, nós aqui que estamos demovidos, vamos. Não, ele entende que Deus, para ser adorado da forma como ele prescreveu, conforme ele ordena, eu preciso dos levitas aqui. Então Esdras resolve fazer um convite específico lá na cidade, onde ele sabe que naquela região da Babilônia existe levitas morando, gente da linhagem sacerdotal. Ele então manda pessoas lá fazerem o convite específico para aqueles levitas. E a palavra de Deus diz que esses levitas, cerca de 300 famílias, resolvem atender positivamente ao chamado de Esdras. E, conforme o texto da palavra de Deus diz, a boa mão do Senhor estava sobre eles. Nessa atitude de obedecer a Deus de forma integral, com inteireza de coração. É interessante observarmos isso na vida de Esdras, porque, de fato, meus irmãos, Deus não se importa com o sacrifício de bodes, de carneiros, de novilhos para ele. Ele se importa não com essa atitude meramente por fazer, mas ele se importa com um coração totalmente dedicado a ele. E aí, então, nós vemos agora uma outra ocorrência nova dessa expressão. A boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E ela está lá do versículo 21 ao versículo 24, que diz assim: Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao Senhor, o nosso Deus, e ele nos atendeu. E lá no versículo 31, nós vemos que no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. E agora, essa é a hora da verdade para o pregador da palavra de Deus, não é? Pois é, Esdras fez um belo discurso para o rei, falando sobre a bondosa mão do Senhor agindo, estando sobre aquele que o busca, mas agora ele está diante de uma viagem extremamente perigosa. Então, ele tem medo no seu coração, o que é normal, natural nessa situação. Medo de uma viagem que realmente tem muitos perigos. Você imagina só, 5 meses para chegar até o destino final. Ao longo do trajeto tem inimigos mortais morando e você corre o sério risco de uma invasão de assaltantes, assassinos que queiram levar a fortuna que você está levando junto com você. Então, de fato, é uma situação realmente bem arriscada e que provoca medo. Mas o texto bíblico continua, o próprio autor é Esdras, ele narra a respeito desse acontecimento, desse episódio dele com o rei. Vai dizer que Esdras não pediu uma tropa de segurança ao rei, não porque confiava no Senhor, mas porque ele teve vergonha em admitir diante do rei que ele tinha medo. Ele teve vergonha de admitir a sua fraqueza, a sua fragilidade diante do rei. E isso é muito interessante. Por vezes, na nossa vida cristã, agimos exatamente como Esdras. Quando precisamos ter coerência da nossa fé entre aquilo que nós pregamos, aquilo que nós declaramos e aquilo que nós temos de situação, de circunstância de vida para viver, nós então nos deparamos com uma necessidade de tomar uma ação coerente. E por vezes fazemos exatamente como o escriba fez, Esdras. Nós, por vergonha de admitirmos as reais motivações do nosso coração, tomamos uma atitude que não é baseada na confiança no Senhor ou na obediência à sua palavra.
Meu querido irmão, isso é muito, muito rico. Não só a confissão ou a revelação que Esdras faz a respeito desse incidente, dessa circunstância que ele viveu com o rei e que revelou a motivação do seu coração. Mas porque lá no versículo 21 ele vai dizer o que ele fez ao constatar isso no seu coração. Ele, então, propõe um jejum em humilhação diante do Senhor, não só para si, mas para o povo. Ele reconhece isso não só com Deus, mas junto com o povo, a sua fragilidade, o seu medo, e ele então se humilha na presença do Senhor. Irmãos, essa é a atitude que Esdras, ao encontrar a motivação errada do seu coração, ele, de fato, numa análise sincera diante de Deus, ele vai se colocar diante do Senhor. Ele se submete em humilhação. Deus, de fato, eu sou alguém que está vivendo agora numa situação de fragilidade. Eu não tenho toda a confiança no Senhor que eu deveria ter, conforme a tua palavra me revela. Então ele se humilha na presença do Senhor. Depois, o que ele vai fazer é um clamor. Ele clama ao Senhor para que os proteja ao longo da viagem. Outra lição rica que temos com Esdras nessa narrativa. Esdras, ele não clama ao Senhor que o livre da viagem, mas que o proteja, que os proteja ao longo desse percurso. Esdras sabe que essa é a direção que Deus está levando ele e o povo para retornarem a Jerusalém. O caminho é perigoso, sim, mas é a direção que Deus está nos guiando. Portanto, agora, o que Esdras então pede ao Senhor é: Deus, nos proteja nessa direção que o Senhor está nos conduzindo. Por vezes, eu me deparo com situações na vida em que o que eu gostaria mesmo de pedir ao Senhor é: Deus, me livra dessa situação e não me sustenta nessa situação. E o que eu aprendo com Esdras aqui é que, por vezes, nós precisamos de fato ter a sensibilidade de que, se é o caminho que Deus está mostrando, se é a direção a qual Deus está fazendo com que as coisas aconteçam ao longo da história da nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos dá suporte para enfrentar e para passar por essa circunstância. Nos proteja no meio dessa situação. Então, essa é a lição que nós aprendemos com Esdras nessa passagem. E o versículo 31, então, que vai dizer que a mão do Senhor esteve com eles em toda aquela viagem, que seguramente foi uma viagem perigosa, foi uma viagem de risco, mas que eles contaram com a mão do Senhor, os protegendo ao longo dela. Bem, a última referência a respeito da expressão "a boa mão do Senhor estava sobre Esdras" ou sobre o povo, que nós vamos ler, ela se encontra lá no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 7, que diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então nós aprendemos também, com essa história toda de Esdras, que nesse mundo louco que a gente vive, de ritmo tão acelerado, onde as pessoas buscam cada vez mais um sentido para a sua vida, a razão maior, um propósito para a sua existência nesse mundo aqui ou após ele, nós aprendemos com Esdras que estar sob a boa mão do Senhor dá sentido à vida. Traz de fato a nós o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Muito bem, e o que então, em resumo, significa estar sob a boa mão do Senhor na perspectiva de Esdras? Primeiramente, significou conhecer a vontade de Deus e progredir em direção a essa vontade. Agir conforme o direcionamento de Deus, o movimento de Deus, tanto para com o povo, quanto também para a sua vida de forma específica. Também significou obedecer à palavra de Deus de maneira integral. Ter zelo por aquilo que é certo, por aquilo que
Deus manda que seja observado na sua palavra. Também significou ter coerência de fé entre aquilo que se prega e aquilo que se deve viver no dia a dia. Conjugar isso de maneira coerente. Também significou humilhar-se diante de Deus ao reconhecer, ao identificar motivações que não partiam de um coração obediente à palavra de Deus ou de uma confiança total, plena no Senhor, reconhecendo e confessando o seu pecado de maneira corajosa diante de Deus e diante do povo. Também significou, por último, cumprir a missão para a qual Deus o havia designado, de ser alguém que deveria conhecer a palavra de Deus, praticá-la e ensiná-la. Diz o texto bíblico que Esdras dedicou-se a esse ministério para o qual o Senhor o havia chamado. Meu querido irmão, que você também, como Esdras, esteja sob a boa mão do Senhor na trajetória da sua vida, enquanto você cumpre a missão para a qual o Senhor lhe chamou. Deus lhe abençoe nessa quarta-feira.